Olá a todos, sejam bem-vindos ao show de hoje. Hoje é uma das grandes honras da minha vida. Estou sentado aqui com um verdadeiro general e pai na fé. Eu quero dar as boas-vindas a vocês. Quero que saibam que este show foi ordenado por Deus, que você está assistindo esse programa por um motivo que temos hoje. Não é só um exemplo para mim, mas um dos maiores ganhadores de almas da história da igreja, Pastor Reinhard Bonk. Pastor, muito obrigado por estar aqui. Obrigado eu. Significa muito para mim. Dizer publicamente que você tem sido um exemplo para mim. Eu honro sua vida dentro e fora da plataforma. Me mostrou, número um, Deus, que Deus é capaz, mas dois, que isso pode ser feito da maneira certa. Alguma das coisas você compartilhou comigo revolucionou minha vida e a vida de Deus em você me mudou. Então, estou realmente honrado. Eu te amo muito. Você é amigo da minha família há anos, então muito obrigado por estar conosco. Isso significa muito. Pastor, seu ministério e sua família têm visto um evangelismo face a face, realmente sem precedentes. Você poderia compartilhar brevemente com o nosso público alguns dos números de quantas almas ultimamente vieram para o reino? Quando começamos o novo milênio, nas celebrações do ano 2000, com muita fé, eu de alguma forma sabia no meu coração que esta seria uma década de colheita notável. E foi. No final dessa década, que contávamos os cartões de decisão das pessoas, registraram a sua decisão por Jesus Cristo e chegou a 56 milhões de pessoas em 10 anos. 56 milhões de pessoas que conheço em comparação com os habitantes da África, pode ser apenas uma gota num balde, mas é uma gota maravilhosa e agradecemos a Deus. Pastor, que realmente mudou a demografia da Nigéria, isso, especialmente. Então, pastor, sempre foi assim em sua vida? Sempre houve uma colheita tão grande, o movimento do Espírito, de tão forma alguma. Eu comecei abaixo de zero. E é por isso que sei que todos podem começar por aí. E eu confiei no Senhor e obedeci. Sua mão começou a me levantar. Houve muitas ocasiões em que eu poderia ter jogado tudo fora, mas eu estava determinado a não desistir e perseverei, persisti. E então senti como de repente o Senhor me levou para o próximo passo de a escada, se essa é a palavra certa. E eu vi bênçãos maiores, vi mais almas chegando, mas foi um crescimento orgânico, pouco a pouco. E então de repente todas as malditas paredes quebraram e uma inundação poderosa não foi apenas uma onda de salvação, mas foi uma maré de salvação que geralmente ainda existe. Falando muitas vezes sobre o Espírito Santo, sobre o papel dele, e você o chamou de mestre evangelista, e eu adoro isso. Que possamos abordar rapidamente como o Espírito Santo é, como você gosta de dizer, que invadiu o clã Bonk. Ah, você falou sobre isso sim. Sabe, eu sou originário da Alemanha Oriental e nasci durante a guerra. Foi que nos tornamos refugiados. Eu cresci na Alemanha Ocidental. Quando era um jovem, adolescente, estudei a árvore genealógica de todos os Bonks e descobri, para minha surpresa, que minha família era, na verdade, uma família sem Deus. E meu pai era pastor. Então eu disse, pai, como é possível que você e seu bisavô ou seu avô tenha ficado tão brilhantes diante de um fundo tão escuro? O que aconteceu? Como Deus quebrou em nossa família e a história contada me abalou e me abençoou.
e posso ver obtive muitas respostas para muitas perguntas que tive. Em 1922, meu avô, lá na Alemanha Oriental, estava muito doente. Eles eram agricultores, eles tinham uma fazenda, eles tinham uma padaria, eles tinham um moinho de vento, um moinho de vento enorme. Me lembro, embora eu fosse muito pequeno, mas em 1922 meu avô estava muito doente e ele tinha uma forma de reumatismo, ele era sensível ao toque. Qualquer movimento dentro do corpo, qualquer toque de fora do corpo causava insuportáveis dores. Eles chamavam de dores cruciais. Não havia nada que os médicos não pudessem realmente diagnosticar. Se era gota ou algo, eles não podiam diagnosticar. E ele gritava dia e noite. Toda a vila podia ouvi-lo gritar dia e noite. Não havia esperança, não havia resposta médica, não havia analgésico, nada, não. Deus, não esperança, não Deus, não Evangelho, nada. E então um dia um milagre aconteceu. Um missionário americano, seu nome era Louis Graff, perdeu-se na floresta e veio para a nossa aldeia. E acho que esse era o estilo dos primeiros evangelistas. Quando ele percebeu, ele estava perdido e veio para a nossa aldeia. Sua primeira pergunta foi: há alguém doente neste adorável lugar desconhecido? E as pessoas disseram sim, sim, aqui, o bom que aquele homem cujo um punho em chamas, como uma chama de fogo, ele disse para as pessoas que ele veio enviado por Deus para pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho para meu avô, se contorcendo de dor, e para minha avó. E então ele disse: eu vim agora para uma demonstração do poder do Espírito Santo. Uau! Ele caminhou até a cama, agarrou a mão do meu avô e disse: em nome de Jesus, levante-se e ande. Meu avô sentiu naquele momento um choque de poder sacudi-lo. Ele pulou da cama, totalmente restaurado e liberto. Eles estavam chorando, lágrimas e assim por diante e assim por diante. E então, antes de Louis Graff partir, ele disse que ainda não terminei, porque você ainda precisa receber o Espírito Santo. Ele impôs as mãos sobre os dois e, sem ter recebido nenhum ensinamento, os dois começaram a louvar ao Senhor em novas línguas, como o Espírito deu a eles a expressão. Que foi assim que Deus invadiu nossa família, os Bonk. Nasci 18 anos depois, mas quando Louis Graff entrou na casa dos meus ancestrais, acredito que já então o Espírito Santo colocou a linha na minha passagem. Existe tipo, não existe esse único tipo de evangelismo. Quero dizer, existe outra maneira de ministrar? Não, não. Fora do poder sagrado, o cristianismo é poder ou não é nada que você não faça. Não tenho isso. Quero dizer, é um povo que pregamos, que o poder do sangue de Jesus. E algumas pessoas pensam que precisam jejuar por semanas antes de conseguir o perdão de seus pecados. E isso é como vendedor de sabão que não está lavado. Você sabe, quero dizer, há poder no sangue de Jesus, no Evangelho, no Espírito Santo. Está presente e funciona. Sim, agora mesmo, aqui. Você orou ousadamente pelos enfermos e por suas cruzadas por décadas. Por que isso é tão importante? Porque os milagres são. Porque o poder de Deus é tão importante quando se trata de evangelismo. Bem, você sabe, quando vemos como Jesus ministrou, ele fez isso. Três: pregação, ensino, cura. Mateus 4:23, por exemplo, e não apenas pregando, ensinando, curando. Esse foi o ministério de Jesus Cristo. Devemos dar continuidade ao seu ministério. Então não podemos simplesmente dizer que escolho um ou escolho dois e deixo a cura de fora. Mas eu não seria fiel ao ministério de Cristo, nem seria fiel à grande comissão. E Jesus disse explicitamente aos seus discípulos
que eles imporiam as mãos sobre os enfermos, aqueles que acreditam que imporiam as mãos sobre os enfermos e os enfermos se recuperariam. Pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, gratuitamente você recebeu o poder de graça. É tão claro. Qualquer um que lê a Bíblia assim se sentirá compelido a seguir este exemplo e o Espírito Santo alivia. Aliás, Jesus nos segue. Diga isso novamente, pastor. Se realmente seguirmos Jesus, então Jesus nos seguirá. Porque em Marcos 16, versículo 20, diz que eles saíram e o Senhor trabalhou com eles. Eles não seguiram o Senhor. O Senhor os seguiu quando eu cheguei em algum lugar. O Senhor chega e o Espírito Santo chegou. Uau! Você viu os mortos ressuscitarem? Você provavelmente já viu de tudo, desde um dedo torcido até os mortos ressuscitarem. Você não ama isso sobre Jesus? Que ele está preocupado com a fragilidade do homem? Eu penso, ouvi de você que Jesus deveria ser o exemplo. Eu amo o que Hebreus 1:3 diz, que ele é a imagem expressa da glória de Deus. Ele é a vontade de Deus em ação. Pastor, quero fazer uma pergunta a você. Estou apenas. Eu vou mudar um pouco de assunto aqui por um momento, porque as pessoas estão familiarizadas apenas com o impacto absoluto, o impacto face a face de Cristo para todas as nações. É realmente sem precedentes. Os milhões multiplicados que entraram, mas o homem atrás do homem, longe do púlpito, o homem nos bastidores. Nunca esquecerei algo que você me disse. Uma vez você estava falando sobre a parousia, aquela palavra grega, a vinda constante do Senhor. Bem, as escrituras gregas do Novo Testamento se referem à segunda vinda do Senhor. Mas pode também, quero dizer, o conceito de estar. Isso é o que eu gostaria de perguntar a você. O que Jesus Cristo significa para o coração de Reinhard Bonk? Bem, não é apenas porque eu tive uma experiência com Jesus quando ele me salvou, mas ele está comigo. E ele está comigo. Não preciso me lembrar dele. Na verdade, eu não preciso me lembrar da minha esposa porque ela está comigo. E eu não preciso me lembrar de Jesus nesse sentido. Ele está comigo. Ele é real, absolutamente real. E a palavra parousia, como você disse com razão, é como quando alguém está parado em um rio. Você sabe que alguém está parado em um rio e a água continua vindo e continua vindo e continua vindo. Estou no rio, mas continua vindo, continua vindo. E esta é a presença de Jesus, tanto quanto estamos na presença dele. E ele continua vindo e continua vindo. E de onde eu estou aqui no rio, e alguns quilômetros adiante, outra sustentação do rio, e no mesmo rio que continua vindo até mim, continua vindo até eles, e isso atravessa gerações. Então a presença do Senhor é algo tão fantástico que continua vindo se nos concentrarmos em Jesus e vivermos com Ele. Isso é tudo que você me disse uma vez, pastor. Você disse que Ele é meu tesouro, a pessoa do Senhor. Você não acha que isso é a chave para terminar forte? Você sabe, como um jovem pregador, tenho apenas 34 anos, estou bem ciente da minha fragilidade e dependo do Senhor. E o coração, eu tenho certeza que o coração de muitos que estão assistindo agora, especialmente aqueles no ministério, especialmente aqueles que estão no ministério começando, eles não apenas foram pregar o evangelho, mas querem fazê-lo corretamente, terminar com integridade. Pastor, o que são algumas chaves? O que você diria que alguém deveria fazer, ou qual é uma certa mentalidade, a posição de coração, permitiria alguém. Quando eu era um jovem pregador, ainda mais jovem do que você agora, eu estava na conferência de massas e estávamos todos em nós dobrados os joelhos orando e eu ao lado de um velho servo de Deus. Ele devia ter uns 80 anos, eu acho. E embora eu estivesse ocupado com Jesus, ele orou tão alto que eu ouvi, e ele orou e disse: Senhor, perdoe-me, onde eu permiti
coisas impuras em minha vida e no meu ministério. E ele repetiu isso algumas vezes, eu ouvi. Isso me abalou, Michael. Isso me abalou. E então comecei a orar sozinho. E disse, Senhor, quando eu tiver a idade daquele seu servo, eu nunca mais quero precisar orar como ele está orando de vez em quando. Senti que o Senhor falou comigo e ele me disse, Reinhard, você deve se preocupar no início com o que importa no final. Por favor, diga isso novamente, pastor. Você deve se importar no início com o que importa no final das contas. E aquelas expressões que eu tive me acompanham ao longo da vida. E quando o tentador veio, eu cortei pela raiz. Eu fiz as malas e fui embora. Quando a tentação, eu só tenho um pacote de receitas e vou sair do seu caminho. Eu fiz as malas e fui embora. Aí o Senhor me apareceu com a mão direita de sua justiça. É tudo por sua graça. Mas essa foi uma experiência fundamental para mim e acredito que é de valor para todos os jovens pregadores. Pastor, você tem terminado muito forte. Você sabe, eu sempre ouvimos muitos dos círculos em que estou sobre os velhos tempos. Você sabe, eu saí de um ministério de cura, fui criado em um ministério de cura. Como você sabe, muitas das pessoas que eu cerco, que me cercam, estão muito familiarizados com os diferentes movimentos do Espírito ao longo da história. E é esse equilíbrio, e acredito em honrar o passado. Acredito que isso seja um segredo, honrar o que Deus fez. Acredito absolutamente. Mas há essa sensação de que Deus se moveu com mais poder no passado. E que o mover de Deus foi mais forte, os pregadores foram mais fortes. E eu observei sua vida e você está terminando, se eu li seu livro, o que é incrível para mim. Nunca me esqueço de lê-lo, dizendo que esta é a autobiografia mais incrível que eu já li. Enquanto lia, estava pensando comigo mesmo que o ministério do Pastor Boom, que estava se fortalecendo com o passar do tempo. E eu lhe fiz uma pergunta uma vez que eu disse, pastor, como isso acontece? E sua resposta foi que essa humildade é muito importante. Você usou uma ilustração. A ilustração eram os serafins, na visão de Isaías. Você poderia tocar novamente nessa bela analogia? Bem, você conhece na divisão Isaías, na visão. Se ele tivesse visto os serafins, eles tinham 6 asas, diz lá, com 2 eles cobriam seus rostos, com 2 eles cobriam seus pés, e com 2 eles voavam. Então foi assim que o Espírito Santo interpretou para mim um dia. Quando eles eram os serafins, eles eram nossos anjos do trono, porque eles cobriam o rosto. Eles próprios eram criaturas sagradas. Eles deviam ser muito bonitos, mas não o fizeram. Querem ofuscar o Senhor. Não queriam ofuscar o Senhor. Eles não queriam que ninguém se distraísse do Senhor por causa deles. Então eles cobriam o rosto. Um sinal de humildade. Deus dá graça aos humildes. Você vê? Então com 2 eles cobriam os pés. Eu acredito que isso fala de pureza. Todos nós andamos em estradas empoeiradas porque vivemos em um lugar empoeirado e temos que cobrir nossos pés. Temos que cuidar de nossos pés para não andarmos no caminho errado e para mantê-los limpos. Sinto que somos lavados pela palavra de Deus. Você sabe que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, mas precisamos de lavagem todos os dias. E isso é uma lavagem pela palavra de Deus. Ela lava minha mente das poluições diárias que estão no ar. E as últimas asas, o último par de asas, de onde eu acredito que asas para adoração e louvor.
Toda a terra está cheia de sua glória. Isso já está na Bíblia. Mesmo quando o comunismo estava mais forte e qualquer outra ditadura maligna, ou qualquer Hitler, tem o que a terra está cheia de sua glória. Eles poderiam dizer isso porque eles tinham a perspectiva do trono e a humildade. Deus dá graça aos humildes. É muito importante porque, afinal, meu Deus, nenhum de nós não é importante. Nós somos todos substituíveis e é somente pela graça de Deus. Pastor, então é humildade, não ofuscando Jesus, o que é muito fácil de fazer quando Deus lhe dá sucesso no ministério. Não, especialmente quando há curas, é, é muito fácil se divertir, dramatizar e puxar a glória de Deus. E, sim, em segundo lugar, você diz que a lavagem da palavra real, pura, lavar os pés e por último adorar o coração de Deus, adoração. João Batista, você sabe, olhe para João Batista. Ele apontou para longe de si mesmo, apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus. E isso também foi uma revelação que Deus me deu quando eu era apenas um estudante, como John apontou para longe de si mesmo e continuamos sempre apontando para nós mesmos. Eu disse: Me ajude, Senhor. Sim, continuo apontando para você como João. Quando as pessoas falam de Reinhard Bonnke, por exemplo, eu quero que eles vejam Jesus, porque toda a minha vida será um indicador do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acho que tal atitude sempre será abençoada por Deus. E sobre isso, quando eles chegam em uma cidade e gritam seu nome, Bonnke, 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 você diz: eu sei o que eles realmente estão dizendo. Eles estão: Jesus, Jesus, Jesus. Amém, certo? Eu acredito, sim, pastor. Pastor, com Cristo para todas as nações, que você tem construído, ou Deus construiu esse ministério em torno da glorificação de Jesus, Cristo para todas as nações. E por causa disso, não apenas está crescendo, mas a esperança para o futuro, grande esperança para o futuro de Cristo para todas as nações. Ouvi alguém dizer que não construi uma lápide, apenas construa um túmulo, porque as pessoas se reúnem em torno de lápides dele, em torno do que era. Mas você compartilhou uma história comigo quando eu vi o túmulo de Wesley. Seu túmulo, sim? Você poderia falar rapidamente sobre isso? Sim, eu pensei na abadia de Westminster e dizia que Deus deles enterra seus trabalhadores, mas seu trabalho continua. Sim, eu acho que é muito adequado. É maior do que nós. Não é aprovado. Sim, não, não, não. É sobre nós. Sim, sim. Dispensável, tudo bem. Há uma próxima geração. Daniel Colenda está liderando o ministério e Deus o está usando tanto. E estou muito feliz por voltar para a segunda fila e deixá-lo seguir em frente, porque ele representa a próxima geração e assim continuará até Jesus vir de geração em geração. Isso é para mim realmente uma benção. Você pregou o evangelho com tanta clareza, quero dizer com total clareza, de que há um caminho para Deus, o Pai, através do seu Filho Jesus. As pessoas que estão assistindo agora e que não conhecem o Senhor, e honestamente eu disse isso do fundo do meu coração, não consigo pensar em ninguém no mundo que eu preferiria ouvir pregando o evangelho claro de Jesus Cristo do que você. Então você levaria alguém ao Senhor agora mesmo que não conhece? Então eu gostaria de orar pelos corpos doentes. Sim, se você não se importa. Sim, bem, só em alguns momentos. Deixe-me dizer isto. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Somos todos nós. Estávamos todos perdidos no pecado. Estávamos presos por correntes. Estávamos longe de Deus, como o filho pródigo, que foi para uma cidade distante com toda a riqueza de sua herança.
ele a desperdiçou, ele a perdeu e não tem mais o que comer. Procura um emprego, encontrou um emprego em uma fazenda de porcos. E a Bíblia diz que ele queria comer o que os porcos comiam. E eles não davam a ele nada. E pouco antes de morrer de fome, de repente, ele se lembrou que meu pai tem muitos empregados. Eu quero ir para casa e diga: pai, eu pequei contra o céu, faça um dos seus serviçais. Agora escute, quando ele voltou para a casa de seu pai. E agora ele fez aquela oração que ele pretendia fazer, uma parte da oração que o pai não respondeu. Ele fez. Ele não deixou seu filho terminar de fazer o pedido. Empregado contratado, ele havia contratado empregados, às dúzias, mas ele só tinha 2 filhos. 2 filhos. E o pródigo era muito bem-vindo. Não houve interrogatório, não houve nem mesmo confissão. Tudo o que o filho precisava fazer, ele tinha feito, ele tinha voltado para casa. E o Pai também está esperando por você, na pessoa de Jesus Cristo. Venha até Jesus, agora, agora, agora mesmo. Ele vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai te lavar, ele vai te vestir, ele vai colocar um anel no seu dedo, que significa que você é reintegrado à família de Deus. Você está pronto para receber este Jesus maravilhoso? Você está disposto a voltar para casa e deixar-me guiá-lo nesta oração de salvação? Diga: querido Senhor, estou voltando para casa. Perdoe meus pecados. Salve minha alma. Lave de todos os meus pecados. Obrigado pelo seu abraço. Coloquei minha confiança em você. E em nós, neste dia, quero segui-lo de todo o coração. Agora acredite e confesse que sou um filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, você oraria para que aqueles que estão sofrendo com doenças... Sim. Senhor, você disse que esses sinais seguiriam aqueles que creem. Sim, e eles devem pôr as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão. Senhor, nossas mãos estão aqui, mas suas mãos estão ali. Bem ali, onde há doenças incuráveis, em casas e hospitais, na beira da morte. Alguns, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte, eu repreendo a doença, eu repreendo o mal e agradeço-te, Senhor, porque o teu poder de cura está fluindo através dos corpos doentes, restaurando sua saúde agora mesmo, em nome de Jesus. Os olhos cegos abrirão, seus corpos aleijados caminhem em nome de Jesus, os mortos ressuscitarão. Senhor, você disse que isso aconteceria e declaramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que presença maravilhosa do Senhor. Pastor, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Michael, que privilégio, uma das honras da minha vida. Muito obrigado. Tenho certeza que você gostou do programa de hoje. Foi uma mudança de vida e quero encorajá-lo a se aproximar-se de Deus. Você nunca irá embora, você nunca abandonará, nunca há ninguém como Jesus. Por favor, certifique-se de nos seguir no Facebook, no Twitter. Quero encorajá-lo. Siga o Pastor Bom, que o Facebook, o Twitter, ele está todas as manhãs. Eu tenho certeza. E por favor, verifique e apenas se manter informado, atualizado. E quero encorajá-lo a apoiar a obra de Cristo para todas as nações. Eu conheço. Faça isso. Falaremos com você em breve. Lembre-se, Jesus ama você. Até a próxima. Tchau.